Digo live. Ok, já estamos ao vivo aqui. A professora Luísa acabou de chegar, o professor Vadim está chegando agora. Teve um pequeno erro. Estamos já ao vivo, professor Vadim. Eu errei a sala, eu entrei na sala que seria de amanhã e foi um pequeno deslize, mas já está tudo certo. Então, sejam bem-vindos todos que estão assistindo. Essa é a nossa segunda live, se chama Música em Quarentena, com os professores do Departamento de Música da UNB. São ações de extensão durante a semana de extensão da UNB, que a gente está fazendo. Tem dois modelos. Um são as lives, na qual a gente faz encontros, mesas redondas ao vivo, transmitidas pelo YouTube. Outras são vídeos pré-gravados, que a gente também fez alguns e disponibilizou no canal. Depois eu coloco o link para que todo mundo possa ver. Então, na live de hoje, os convidados são o professor Vadim Ask, que é professor de saxofone no Departamento de Música e atual chefe do departamento, e a professora Luísa Aquino Salles, que é a professora de piano, substituta, né, temporária, e que está fazendo um bom trabalho com a gente lá. Então, a conversa hoje, continuando com o assunto da semana passada, a live de ontem falar um pouco o que é que tem acontecido durante essa quarentena, né, a produção da gente, e como a gente tem se preparado para esse retorno com aulas à distância, e quem sabe sair daqui já com algumas coisas que esse momento trouxe de positivo, não positivo, mas que vai mudar positivamente as nossas práticas. Então, gostaria então que a gente começasse se apresentando. Professor Vadim, se apresenta. Boa tarde a todos. Meu nome é Vadim Aski, sou professor do Departamento de Música da UNB. Vocês estão me escutando? Sim, estamos escutando bem. Não tá saindo para mim aqui o áudio, mas tudo bem. E eu também já estou no departamento há um bom tempo, entrei em 1994, então sou um dos mais antigos professores de lá. E, além de saxofonista, também faço a direção da Orquestra Popular Candanga, na área de regência. Também participo da área de técnica de gravação, já que eu tive formação em física acústica antes de entrar na música, também auxilio nessa área. E, atualmente, eu também estou começando a entrar na área de educação musical um pouco mais firmemente, já que eu terminei de fazer o meu PhD em Educação Musical na Universidade da Flórida. E, então, esse momento de pandemia trouxe diversas, vamos dizer assim, novidades para que a gente possa utilizar. E eu espero mostrar para vocês algumas das atividades que eu andei realizando. Legal isso. Professora Luísa, conta aí sobre sua trajetória. Bom, eu sou daqui de Brasília, nasci aqui, mas eu fiz toda a minha formação no exterior. Então, primeiro, eu sempre gosto de falar, isso é uma honra poder colaborando com a Universidade de Brasília, minha cidadezinha querida, onde eu nasci. É uma honra estar colaborando com os professores nesse lugar sagrado, que é esse lugar de ensino público maravilhoso, de excelente qualidade, e que estar trabalhando aqui com vocês agora, ver de perto como é que é o trabalho de vocês num momento crítico como esse, que é a pandemia, o distanciamento social, e ver o engajamento dos professores de perto é realmente enriquecedor. A gente aprende pra caramba. De fora a gente tem uma ideia, mas quando a gente está dentro é outra coisa. Então, primeiro isso, para mim é uma honra estar aqui colaborando com vocês e trabalhando com vocês. Só uma pergunta, é sua primeira experiência de ensino superior? Exatamente. Legal isso. Bom, na verdade... Sempre tem um começo, né? Mas na verdade, agora que você está falando, lembrando bem, eu já tinha feito... já fui professora substituta também de uma universidade na Suíça, que foi onde eu morei, numa universidade de pedagogia, em que os alunos de pedagogia tinham que aprender a tocar piano também. Então, eu era professora de piano desses alunos de pedagogia. Então, eu já tive um pouco esse contato, mas... ao meu trabalho, as minhas funções não eram tão abrangentes assim, né? Porque agora na UNB eu faço várias outras atividades. Lá era muito específico, era só a aula de piano. Então é um pouquinho diferente. Mas aqui no Brasil, sim, é a primeira vez que eu
que eu estou exercendo esse papel. Legal. E sua formação é em piano? Isso, é toda em piano, e justamente está sendo uma coisa que está sendo muito interessante para uma pessoa com uma formação que nem a minha, que é 100% acústica. O máximo que eu fiz na vida foi ligar um celular para me escutar gravando, para me preparar para uma audição, me preparar para uma prova, um recital. A minha formação é performance, 100%, sempre. Eu fiz bacharel, eu fiz 2 mestrados, os 2 em performance, um performance solista e outro performance acompanhamento. Então, trabalhei muito nessa área de tocar. Então, essa situação que a gente está vivendo agora, realmente, ela me forçou a trabalhar de uma forma muito diferente na tela, editando vídeos, para melhorar a qualidade do ensino, né? Do ensino e também do aprendizado, né? Porque eu tive que aprender a transmitir a informação através da tela, com vários vídeos, várias câmeras, e pensando como é que o aluno vai realmente receber toda aquela informação da maneira mais clara possível. Porque como a galera não pode levantar a mão e perguntar, não entendi, você tem que prever muitas dúvidas, né? Yes. Então, nesse aspecto está sendo muito interessante para mim, que normalmente o computador era para coisas muito básicas, eu nunca tinha trabalhado dessa forma antes. Legal. Então, vamos conversar primeiro sobre o que a gente fez, o que vocês têm feito nesse período da quarentena, quando a gente pensou que ia ter aula e, de repente, foi impedido de ter aula presencial. E a gente passou praticamente um semestre em casa. Muita gente, às vezes, pensa, não, a gente estava de férias, né? E, primeiro, está longe de ser férias, que a gente não podia sequer ir ali na Cachoeira do Tororó, porque estava impedido de entrar em parque, coisa assim. Então, em casa, difícil. Mas mesmo estando em casa... Esperando aqui para passar a raiva. E mesmo em casa, a gente também não estava sem fazer nada, porque a gente estava fazendo uma série de outras coisas, preparando material, participando de outros vídeos, né, gravando vídeos. E então eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre isso. Professor Vadim, como é que foi seu período de quarentena? Pois é, interessante porque não é só a questão das aulas, né? Eu, como chefe de departamento, também tenho administração do departamento, todas as coisas. Você prepara e está tudo pronto, e você vai querer começar e a coisa não acontece. Você tem que administrar a distância também. Mas o principal fato dessa questão da distância foi interessante, porque quando eu estava fazendo meu doutorado agora, meu PhD, o meu orientador, ele, durante esses últimos 4 anos, insistiu muito nessa coisa da distância. Ele foi um dos precursores, o Dr. William Bauer, um dos precursores da aula à distância em música nos Estados Unidos, que começou com o mestrado. A Universidade da Flórida oferece um mestrado em educação musical à distância. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque nesses últimos 4 anos eu fui, vamos dizer assim, obrigado e testado a ir atrás de todas as ferramentas, de todas as metodologias e as maneiras, e de você ver o que você precisa para o aluno, de estabelecer conteúdos, estabelecer avaliações, estabelecer métodos de ensino, verificar aplicativos, verificar programas, verificar tudo que você pode imaginar. Então, inclusive durante o meu doutorado, eu apresentei 2 painéis em 2 conferências diferentes, falando justamente sobre isso, e sobre o uso da tecnologia, primeiro, na complementação da formação do professor de música, ou seja, dizendo como é que você pode fazer vamos dizer assim, aumentar o conhecimento do professor e você fazer um treinamento à distância, utilizando apps, utilizando programas, e quais que seriam. E, principalmente, uma das questões que era sempre me colocada, e isso foi fundamental para o desenvolvimento do que eu estou fazendo hoje com os alunos, era a importância de você ter softwares livres,
coisas que você não precisasse pagar, não precisasse comprar, porque isso é sempre um empecilho para o aluno. Então, nessa maneira, eu fiz uma pesquisa muito grande, apresentei 2 painéis sobre isso, junto com uma colega minha, a Melissa, e a gente desenvolveu toda essa ideia de o que a gente deve usar para dar aula à distância, e para o professor o que ele deve saber, como ele deve fazer, e como nós ensinarmos os professores a utilizarem esse material à distância. Então, para mim, foi muito interessante. E aí, chega-se no Brasil, vai-se começar a trabalhar, e você tem que ficar em casa e você tem que usar tudo. Então, para mim, foi uma situação bem interessante, porque eu consegui utilizar isso e me preparar, porque uma coisa que eu não tinha feito, as disciplinas que estão comigo são a disciplina de saxofone, que é ensinar os alunos a desenvolverem o instrumento, quer dizer, ajudar os alunos a desenvolverem o instrumento, e a prática de orquestra, que eu sou responsável pela Big Band, ou a Jazz Band, e nessa hora você tem que fazer todo mundo tocar junto, e não pode ficar junto, você tem que estar separado. Então, como é que nós vamos fazer isso tudo? Então, a partir daí, eu comecei a pensar... Mas isso foi em que ano já? Já foi em 2016? Não, isso foi agora. Não, agora, em 2020, quando eu não vou poder dar aula de banda de jazz. A banda de jazz, na verdade, eu formei ela em 1998, porque eu precisava de... Os alunos de saxofone tinham feito prática de orquestra, e toda vez que os alunos precisam fazer prática de orquestra, se tocava o bolero de Ravel. Aí eu falei, não pode ser uma coisa assim, a orquestra vai ficar toda hora tocando bolero de Ravel só para os alunos. Então eu montei uma jazz band onde os saxofones atuam mais e eles têm essa prática de orquestra. E então, o que eu fiz? Eu voltei e comecei a pensar. As pessoas começaram a fazer, eu comecei a procurar programas que, de repente, você pudesse compartilhar áudio, compartilhar vídeo, alguém gravar, depois outro gravar em cima, ou será mais interessante. Então eu comecei justamente a pesquisar o que é mais interessante. Alguém começar gravando uma trilha, ou seja, você tem um arranjo para 18 músicos, você começa fazendo isso com um músico, depois o outro músico vem e grava em cima daquilo, e depois vem um terceiro e grava, e aí isso vai, vamos dizer assim, empilhando, ou todo mundo grava separado a sua parte, e cada um faz e coloca junto. A primeira ideia, ela é interessante, mas ela esbarra no fator de que, se alguém tiver um problema, essa corrente é quebrada e é difícil de você recolocar. Ou seja, fica todo mundo na dependência de alguém fazer e o tempo de você gravar é mais longo. Porque se cada pessoa demorar 1 ou 2 dias para gravar, são 18 pessoas, são 18 dias para você ter no final todo mundo gravado. Enquanto que todo mundo gravando simultaneamente, fica mais interessante. Aí eu pensei, tá ótimo, vou desenvolver nessa área de todo mundo gravando junto. E o que a gente podia fazer? Como é que eu podia fazer com que esses alunos tocassem e vissem aquilo? Então, eu montei um projeto de extensão para fazer isso. E, nesse projeto de extensão, eu convidei pessoas do mundo inteiro para participar. Então, eu tive pessoas dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, diversos estados, e tinham professores universitários, tinham alunos universitários, alunos de ensino médio e músicos amadores. Tá? Então, e músicos profissionais também, que não são professores nem ligados à universidade, mas que eram músicos profissionais. Então, eu tinha uma heterogeneidade muito grande, e isso era importante para mim, para desenvolver essa atividade, fazer essa minha pesquisa, para saber se todo mundo poderia, qual é a diferença de absorção de cada um desses, para poder desenvolver isso e poder realmente fazer com que isso aconteça. O problema maior era eu tinha que ter alguma coisa para que eles tocassem em cima, como se fosse uma faixa guia. E essa faixa guia, ela tem que ser compatível, não compatível, ela tem que ser ipsis liris, tem que ser exatamente o arranjo que eles vão tocar. Porque se não for o arranjo, alguma coisa vai dar errado. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar no computador, pegar as minhas grades e passar isso tudo para um programa de escrita musical. Você teve que fazer todo o processo de edição da partitura primeiro, para gerar um MIDI, exatamente. E com o MIDI você poder mandar para cada um.
para cada um, para mandar o MIDI, e eu fiz o MIDI completo de cada um. Então, o que eu fiz? Eu peguei a partitura, coloquei MIDI, aí eu fiz novamente isso. Todo mundo fala, usou o Finale, usou o Sibelius, o que você usou? Não, eu estou usando agora o MuseScore. O MuseScore é um software livre, você não precisa pagar. Então, e ele faz toda a função dos outros. Eu coloquei, tem todos os detalhes, crescendo, decrescendo, piano, forte, todos os instrumentos têm boa qualidade sonora. Então, eu passei todas a grade e vou pegar a peça brasileira, que são peças brasileiras que são mais interessantes e principalmente para o pessoal lá fora, que tem uma maior dificuldade rítmica. Então, se eu conseguir, dentro da dificuldade dessa peça de pessoas que são de fora do Brasil conseguirem fazer, é sinal de que as outras peças que são mais fáceis podem ser melhor realizadas também. Então, passei isso tudo, contactei, eu tive 35 pessoas participando disso, e entre os instrumentos eu tive flauta, clarineta, saxofone. O bom de você passar isso para o programa de escrita musical é que você pode colocar todos os instrumentos que você quiser. Então, você pode pegar uma parte de um instrumento e já transformar ele para outro. Então, a parte do primeiro sax alto, de repente, podia virar da clarineta também. A parte do trompete podia virar a parte da flauta. E assim por diante. Então, eu pude usar flauta, clarineta, saxofone, trompete, trombone, trompa... já começou a sair do instrumental típico da Big Band, né? Exatamente. Inclusive trompa, né? Trompa e trombone. Que é o que você tem disponível, às vezes. É o que aparece, né? Tem alguém querendo tocar, de repente aparece alguém com fagote, eu também quero. Isso, mas isso que é interessante, e principalmente você não exclui a pessoa de participar daquele grupo. Você tem, nós temos aqui um ex-aluno nosso, Yuri Zuvanov, acho que não sei se alguém conhece, o Yuri, ele começou tocando trompa, de repente ele gostou do chorinho, hoje ele toca chorinho na rua com a trompa. Então é um cara, assim, sensacional, e ele teve a oportunidade de fazer isso. Então eu pude abrir, inclusive tivemos harpa, até uma harpa participou disso. Então, quer dizer, teve de tudo, eu pude fazer violão e guitarra, eu pude colocar os dois juntos, eu pude ampliar, e com isso eu enviava uma vantagem desse processo, desculpa eu falar, você falou na harpa, é que como você já está captando o som, você pode amplificar o som dele e equalizar com os demais, que às vezes numa orquestra, a harpa, o som ficaria muito mais baixo do que um naipe de saxofones, mas num vídeo que você pode editar volume, mixar, ela pode aparecer, entende, um pouco melhor, sem que você precise fazer uma orquestração voltada para a harpa aparecer. Você pode deixar todo mundo tocando, e ainda assim a harpa pode aparecer, porque é uma questão eletrônica, né, de mixagem. Então é outro recurso. É exatamente isso. E aí, conversando, a gente fazia reuniões síncronas semanais para conversar sobre o arranjo, dizer o que estava sendo feito. E eu tinha que fazer duas reuniões, uma em português e uma em inglês, porque tinha o pessoal de fora que não entendia português. E aí eu comecei a juntar e falar um pouco em inglês e português, o pessoal de fora começou a entender o português e o pessoal aqui começou a entender o inglês também. Isso também foi uma forma de comunicação interessante. Mas, enfim, e eu também colocava para eles justamente o que você acha da condução, como fazer, como introduzir uma harpa para tocar bossa nova, o chorinho, essas coisas. Então, tudo isso a gente foi discutindo, vendo como é que era. Agora, o problema que eu tinha é o seguinte, se eu vou usar isso em sala de aula, eu vou precisar isso para os alunos, eu tenho que continuar usando alguma coisa que seja acessível. E, para gravar, vamos dizer, os músicos profissionais, músicos amadores, alguns mais experientes, têm ainda um sistema de gravação que você pode usar em casa. Você tem um microfone, tem uma placa que você pode colocar dentro do computador, e você tem recursos para fazer isso. Mas eu fiquei pensando nos alunos que não têm tanto recurso. Então, eu fui atrás de programas de gravação que fossem sem custo, eficientes, e que você pudesse usar no telefone celular. E aí eu achei um programa muito interessante, que ele funciona de graça para o que eu estava querendo fazer, e você também pode pagar uma anuidade para ter ele um pouco mais, com mais recursos. Então, eu comprei para mim o programa porque eu ia fazer a edição de todo mundo. Então, eu colocar todo mundo nisso. E para os alunos, eu indiquei para eles baixassem no telefone celular. E esse é um gravador multitrack, você pode gravar até 12 pistas dentro dele, ou 16 pistas, no telefone celular. Então, eu mandava a pista para eles, eles colocavam... Qual é o nome do programa? Chama Anytrack. Anytrack. Tá, eu vou colocar um banner aqui que o pessoal pode olhar.
Isso, então eu colocava esse programa, o Anytrack, eu botei para eles, todo mundo baixou, e ele tanto funciona para o Apple como funciona para o Android. Tá? E acho que funciona para alienígena também, para qualquer um. Ele tem para todos os tipos de servidores que você pode colocar. Então eu mandava a faixa guia em MP3, o MIDI do arranjo. Eles recebiam aquilo, colocavam aquilo como sendo um track de gravação, uma faixa de gravação, gravavam a segunda faixa de gravação, gravavam o que eles faziam, e depois me enviavam essa segunda faixa. Então, eu tive que explicar para eles como é que envia uma faixa separada, como é que envia junto, como é que você tira, como mandar, e como mandar através do telefone. Então, eu pesquisei tudo e passei para eles todos os dados de como utilizar o programa para que eu recebesse a faixa. E eu pegava essa faixa, entrava no meu Anytrack, que eu tenho aqui, e maior e robusto, e jogava todos eles juntos, e a partir daí eu podia trabalhar as vozes. E com isso também, e por que eu fiz isso? Não foi só pela a questão da aula de prática de orquestra. Eu estava com outra disciplina que também estava nas minhas costas, que é teoria e prática de gravação. E como é que eu vou ensinar os alunos a gravar via internet? Então, isso foi uma coisa que eu fui tentando usar para as duas classes. E eu tive alunos das duas classes que se matricularam, que entraram. E a partir daí, eu recebia, colocava os tracks juntos, juntava, a gente ouvia, equalizava juntos, todo músico participava, falava assim, não, eu acho que o meu instrumento está muito alto, eu acho que aquele está muito baixo, eu acho que aquele está isso. O som do meu trompete não está legal, ele está muito erudito, vamos mudar a timbragem. Então, a gente ia fazer, equalizava, punha efeito, juntava tudo, e até eu encontrar, no final, até um efeito de ambiente, onde parecia que todos os músicos estavam juntos. Então, até aí, eu fui pesquisar qual o melhor que já vem dentro do Anytrack, né, esse tipo de coisa. E tudo isso foi uma pesquisa que, durante 3 meses, rendeu a gravação de 3 faixas. 2 estão prontas, a terceira está na faixa final. Então, eu queria... O professor Hugo está com os links lá. Tem uma delas que, inclusive, participa a harpa, que é o Batida Diferente. É o segundo link que eu mandei. E aí vocês só ouvirem como é que foi essa ideia. Vadim? Pronto. Pronto, já enviou de novo. Tá ótimo. Do início, né? Pronto, pode colocar a tela inteira. Tá, deixa eu mudar meu áudio.
E como vocês podem ver nos créditos agora, olha lá, a Diana Mota tocando flauta, lá da Escola de Música. Débora Aquino é de São Paulo, ela foi minha aluna no clã, hoje ela é professora de flauta e saxofone. O Bernardo é professor de saxofone lá da UFOP, em Minas Gerais. O Robson é professor de saxofone lá da Universidade do Cariri, tá, no Ceará. O Bruno Medina é um músico profissional autônomo aqui de Brasília, foi meu aluno também, participou no Solista. O Técio Menezes é aluno da UNB de graduação e pós-graduação. O Técio ele já fez um curso, ele está no segundo curso dele. O Jimmy é o sax barítono que tocava comigo na Flórida, é um músico amador. O Henrique Sanches, que é o trompetista, ele é o músico profissional da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. O Tim, ele também é um músico amador que tocava comigo trompete na banda comunitária lá da Flórida, que também participou. A Tainá é nossa aluna ainda de graduação, está no segundo ano agora. O Adil, ele é um músico profissional da banda da FAB, trombonista de primeira ordem. O Marco Thomas, ele é professor, eu tocava com ele, ele era o maestro da banda de jazz, que eu participava lá também. E ele é um professor de música de uma escola de ensino fundamental 1. Tá? Então, ele ensina música para criança pequena, e ele é trombonista também. A Leila, ela é advogada e aluna do Departamento de Música Atual. O João Paulo também é aluno, o Lucas também é aluno, os dois violonista e guitarrista. O Marcinho é formado pela Universidade de Brasília, é um músico autônomo. O Giovanni Sena, ele foi formado pela Universidade de Brasília, mas ele gravou isso lá de Louisville, no Kentucky, onde ele fazia o mestrado dele. E o Carl Mana, ele é um baterista que eu toquei muito com ele na noite lá, e ele é o vice-diretor de uma escola de ensino médio. Então, ele não está envolvido diretamente com música, ele já foi professor de música de lá, mas hoje ele está como vice-diretor da escola. Então, essa gama de pessoas, usando todas as pessoas da comunidade, pessoas músicos profissionais, amadores, estudantes, foi que me impeliu a fazer esse tipo de trabalho e ver o resultado final. É claro que transmitindo ela assim, via, como nós ouvimos, você não tem a qualidade do som que de repente você teria se você ouvisse no link. Mas eu posso depois pedir ao professor Hugo que coloque os links aí para quem quiser ouvir e possa ver isso. E então, a minha música na pandemia foi basicamente isso, né? E é claro, para os alunos de saxofone, eu posso voltar mais tarde, deixar a professora Luísa falar, porque ela também fez um trabalho super interessante que eu pude acompanhar durante esse tempo agora da pandemia. Legal, muito bom, né, Vadim? A gente pensa que... E o trabalhando danado, né, fazer isso tudo. E eu queria parabenizar, né, mais um professor que está conosco nessa luta pelo software livre, porque quando a gente, por exemplo, eu me lembro que no meu tempo de graduação na Federal da Bahia, eu fiz graduação na Universidade Federal da Bahia em composição e regência de 95 a 2000, né, foram 6 anos. E lá eu aprendi com meus colegas a usar o Finale, que era um software de edição de partitura, mas ele é pago, sempre foi pago, e na época a gente estudante, início de internet e tudo, então era muito comum a gente piratear e trocava pirata mesmo, software pirata e vamos lá. Eu uso pirata, o problema é quando você tem que recomendar para os alunos alguma coisa, né? Então esse é o grande problema. Então, enquanto você é aluno, aí você usar o software pirata, você não fala para ninguém, tá tudo ótimo. Apaga. Mas quando você vira professor, então você começa a pensar o seguinte: e olha que em 2001, foi 2003, 2004, eu dei 2 cursos no seminários de música lá em Salvador, ensinando a usar o Finale. Então, eu era um professor de Finale muito requisitado lá em Salvador. O professor Carl Schwebel, você deve conhecer, o professor lá, da trompa. Então, a pessoa super ótima, então ele me pegava sempre assim no corredor e dizia, aquele sotaque alemão, né? Vem aqui, como é que faz isso? Aí ele falava o problema, dizia de cabeça como é que era, você vai em tal ícone, você clica isso, faz aquilo. Então, eu ensinava muitos colegas e professores lá como usar o Finale. Então, fiz tudo, apostila, tem uma apostila minha na internet que até hoje as pessoas baixam. Eu falei, mas isso aí é do final de 2002.
Pô, final de 20 anos atrás, não serve mais para hoje em dia. Mas quando eu virei professor e comecei a ensinar mesmo, eu fiquei pensando, poxa, se eu ensinar a pessoa a usar o Finale, a pessoa vai aprender a usar esse software e vai querer usar ele pirata. Então começou a bater todo esse problema. Foi quando eu tive contato através de um colega que depois foi professor, Pedro Kroger, lá da Federal da Bahia também, compositor. Ele fez um curso com software livres e nos ensinou a usar o LaTeX, que é um editor de texto muito usado na área de matemática, física, e o LiliPond também. Então, quando eu encontrei o LiliPond, que era um software de edição, eu falei, vai ser esse. Na época não existia o MuseScore, por exemplo. O outro que tinha era o Encore, que tinha versões gratuitas, assim, mas era horrível. Então, a partir de então, eu estou há quase 20 anos só usando software livre, e eu sou assim, um entusiasta disso. De que a gente, enquanto professor de universidade, a gente tem que realmente sugerir que os demais professores usem para que a gente não obrigue o aluno a ter que usar um pirata, porque é caro comprar esses softwares. Então é muito legal o que você fez. E sabe que é interessante que tem um professor que ele devia, inclusive, essa semana ele devia estar aqui em Brasília conosco. Ele é professor da Universidade em Massachusetts. E ele, desesperado, querendo fazer um upgrade do Sibelius dele, que ele fazia editoração, eu falei para ele, não, eu uso o MuseScore. Aí eu falei, meu filho usa o MuseScore. Eu falei, então me diz uma coisa que você faça no Sibelius que eu não posso fazer no MuseScore. E eu desafiei ele. E nas últimas 3 semanas a gente ficou mandando um partitura para o outro e ele já está começando a ficar bravo comigo. Fala, o MuseScore faz tudo que eu quero fazer? Eu falo, claro que faz. Ele pode fazer tudo e muito mais. É que o que acontece? Que na hora de você mandar para uma editora para poder fazer a edição disso e a impressão, as editoras ainda estão com os contratos com as que fazem o software pago. Então, você entra mais rápido dentro da edição. Tem alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que ainda as pessoas usam para uma edição profissional. Mas para quem profissionalmente vai publicar, mas você sempre pode salvar como XML, a pessoa depois abre do outro e só faz o acabamento final e tudo. Mas tem uma coisa, por exemplo, que o LiliPond faz e que nenhum outro desses fazem, que é a edição de canto gregoriano na escrita do canto gregoriano. Muita gente vai fazer isso também, viu? Isso, e o MuseScore também, ele tem um banco de partituras. Então, quando eu fui pensar nos meus alunos, para eles poderem tocar e terem o acompanhamento, eu consegui achar quase todo o repertório de saxofone com acompanhamento de piano, escrito no MuseScore, num banco de partitura deles, que eu consegui baixar para mim e mandar para os alunos o áudio do piano para que eles estudassem junto com o áudio do piano. Então, isso já foi uma outra coisa interessante também que eu vejo. Inclusive, alunos que querem... o ano passado, nós fizemos no semestre passado, nós fizemos uma música que foi baixada do MuseScore. Eu tirei do MuseScore o arranjo, a pessoa deixou lá um arranjo livre, mostrei para o pessoal gostou, então vamos fazer, vamos. Então, fizemos isso. Então, tem essas vantagens, às vezes, você ter o software livre, porque as pessoas espalham o seu trabalho, eles também não estão querendo ter o lucro com isso. E você pode também ter bons arranjos. E aposto que o LiliPond também tem esse tipo de troca. Tem, legal. Então, é interessante isso, que você teve todo esse trabalho de ainda procurar o software livre para que eles possam usar e permitir que a coisa funcionasse bem. Professora Luísa, então, e como é que foi suas férias? Sua quarentena de férias? Tranquila. Bom, eu tive 2 cursos de extensão que, na verdade, um curso foi bem que uma adaptação, foi o curso de acompanhamento e o curso de piano performance. Eu tive esses 2 cursos, foram turmas pequenas, porque muitos alunos de piano performance não conseguiram manter regularmente os encontros, mas os que mantiveram, eu fiquei realmente impressionada já falando do resultado final, que esse tempo de quarentena não foi tempo perdido para os alunos que realmente tiveram cabeça para continuar trabalhando, para os alunos de piano performance. Para os alunos de acompanhamento, aí realmente foi todo um processo de adaptação, porque acompanhamento, piano como
instrumento acompanhador, lógico, ele trabalha com outras pessoas. Então, eu trabalhei muito, primeiro com uma coisa que é muito importante do acompanhador, da vida do acompanhador, que é uma leitura, prática de leitura rápida, isso é um dos aspectos que o acompanhador tem que ter. E uma das características, uma das qualidades mais importantes do pianista acompanhador também é uma sensação, uma pulsação rítmica muito precisa. Então, essa coisa de leituras de rubato, leituras de ralentando, acelerando, são coisas muito delicadas quando você é um pianista acompanhador, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque você pode estabilizar muito a pessoa que você está trabalhando. Então, como a gente não tinha essa outra pessoa com quem trabalhar, a gente acabou tendo o nosso projeto final em fazer esse trabalho de tocar com outra pessoa, né? Tipo, a gente tinha os projetinhos de tocar com outras pessoas. Mas o estudo em si foi muito bom, porque os pianistas, eles estudam tanto tempo sozinhos e tocam tão pouco com as outras pessoas, porque eles ficam muito preocupados em trabalhar técnica e ficam vidrados nisso, né? Por muito tempo. Então, eles acabam realmente não tendo esse tempo de estudo mais específico, especialmente em relação ao tempo. O pianista costuma ter tempo muito ruim, porque ele toca muito sozinho, não toca em orquestra. Então, é um defeito, realmente, de muitos pianistas. Então, com esse trabalho que a gente fez à distância, a forma que eu organizei toda semana de aula foi muito interessante, porque, assim, eles realmente conseguiram trabalhar preparação de repertório e leitura de uma maneira rápida e muito precisa, e a sensação rítmica, porque muita gente vai achar isso errado, mas, assim, o trabalho que eu fiz também era tocar com as gravações. A gente escolhia gravações específicas e fazia com que os alunos tocassem com gravações. Então, isso permitiu realmente eles entenderem que você vê um rubato escrito na partitura não é de qualquer jeito, né? A pessoa acha que você vai lá, puxa o freio de mão e faz ralentando de qualquer jeito. Não, tem uma maneira de ser feito, os acelerando também. A sensação rítmica é uma coisa muito importante. Então, os alunos estavam treinando com Vengerov, estavam treinando com Ana Sofia Mutter, eles estavam treinando justamente com os melhores quando eles estavam com as gravações, né? Então, nesse aspecto foi muito bom. E a coisa da praticidade, do ritmo de vida de um pianista acompanhador também foi possível, porque toda semana eles tinham uma lista de repertório que tinha que ser lido, que tinha que ser aprendido um trecho daquela música, e eles me enviavam os vídeos. Então, eu apresentava, né, o repertório, né, o que tinha que ser aprendido naquela semana, a gente fazia um encontro síncrono, eu conversava, a gente fazia análise de gravações daquelas peças. Então, quando era trabalho de redução de orquestra, a gente escutava uma redução de orquestra, escutava uma versão de um pianista fazendo a redução de orquestra, então escutava o original e a versão de redução, e a gente fazia essas comparações do que tem de diferente na partitura do pianista acompanhador, o que ele tira, o que ele acrescenta, porque muitas vezes você pega a partitura de redução de orquestra e ela está incompleta, tem coisas que você escuta que não está lá escrito, então o pianista acompanhador, ele tem que fazer um pouco esse trabalho de arranjador, quando ele quer fazer um trabalho bem feito realmente, ele tem que ir atrás além do que está escrito, ele tem que escutar muito a partitura, escutar muito a obra, acompanhando da partitura original, da parte de orquestra ou do quarteto de cordas, do que seja, e ver se realmente todos os elementos importantes mesmo, eles estão lá dentro. Então foi um trabalho, assim, realmente eu achei que foi muito proveitoso. Os alunos, eles aprenderam pra caramba e houve, assim, um progresso muito grande mesmo nesse sentido. Então, a gente fez uns 2 meses desses tipos de troca, né, de aula, e depois a gente teve um projeto final, que foi eles escolheram uma das peças que eles tiveram que apresentar nessas leituras, né, nessas leituras semanais, eles escolheram uma daquelas peças e prepararam esse projeto final, que era um vídeo deles tocando com uma outra pessoa. E aconteceu um pouco que o professor Vadim estava falando, que a gente não precisou se limitar aos alunos da universidade, ao repertório dos alunos da universidade, a gente pôde abrir para quem quisesse. Então, teve um colega lá do Instituto Bacarelli que fez uma colaboração com a gente, com um dos alunos, ele tocou viola e o aluno fez o acompanhamento para ele.
Depois teve uma contrabaixista da Orquestra do Teatro Nacional, que também fez uma colaboração, ela toca contrabaixo, a Manuela ela fez o contrabaixo, o aluno acompanhou ela, e um outro aluno fez o projeto com outro aluno da universidade. E também o processo de gravação, nesse caso, não foi fazer que nem o Vadim falou, que a gente escutava uma base e tocava junto. Então, como nesse caso, tratando assim, de uma música que não tem uma levada, que não tem uma batida, assim, e era só 2 pessoas, então a gente acabou que elaborou ensaios à distância, com vídeos pré-gravados. Então, assim, o solista gravava um vídeo, aí o pianista gravava com ele, a gente escutava juntos, analisava juntos e falava, então, esse rubato aqui pode ser melhor, faz outra gravação, tenta fazer uma outra versão, vocês dois, arrumando isso e esse trecho. Então, foi meio que um ensaio a longa distância, pré-gravados, e assim, muito foi aprendido, foi proveitoso. Eu sinto que para os alunos foi muito proveitoso e para o professor muito cansativo. Nesse sentido. E os alunos de performance foi como se fosse uma aula normal, e porque são os encontros pelo Zoom, né? Então, a gente meio que tem um formato, a estrutura ela é bem parecida, mas como tem essa coisa do atraso do som que a gente recebe, e de vez em quando você não consegue saber ou analisar realmente o que o aluno está fazendo, então muitas vezes, antes de começar a aula, eles tocavam, tipo, logo antes de começar a aula, eles tocavam tudo que eles queriam me apresentar e me enviavam. Então aí eu escutava ali na hora, e aí eu já fazia as anotações, a gente se encontrava de uma forma síncrona, através da plataforma Zoom, que era o que a gente estava utilizando, e aí tinha uma aula normal. Eu escutava o vídeo, fazia os comentários, e a gente estudava durante 1 hora. Sobre o vídeo que eles mandaram previamente. Exato. Foi a melhor maneira que eu achei que era uma análise mais honesta do que eles estavam fazendo, porque acontece muitas vezes de você escutar a pessoa nessas plataformas e dar uma travadinha. Então você não sabe se a pessoa errou, se houve uma pequena hesitação de tocar aquela nota, o que acontece muito, né? Tudo aquilo é perfeitamente possível de acontecer, aqueles erros que a internet faz. Então, para eu conseguir realmente fazer uma crítica mais real e verdadeira com o que o aluno fez, eu optei mais por isso, por envio de vídeos. Legal. É interessante que quando o Vadim, ele cria um grupo de WhatsApp dos professores, né? E agora virou um fórum de professores do departamento. A gente estava discutindo isso muito logo no começo, sobre qual software utilizar e esses problemas do ensino à distância de instrumento, porque uma coisa é a gente conversar, ter algum atraso, mesmo agora, de vez em quando você dá uma travada, a gente sabe que é uma travada do software, mas na nossa comunicação não seria um problema em si, mas na hora de você ouvir uma pessoa tocando, isso... É um problema. É um problema. E não só isso, como a questão dos harmônicos, que você tem um cancelamento de fases, quando a pessoa grava, certo, sem o fone, por isso que eu sempre peço pra gente, nessas lives, colocar um fone de ouvido, porque se você não bota o fone de ouvido, o que você fala no microfone sairia no seu alto-falante. Aí o software tem que fazer um cancelamento de fases para não sair, não ter um retorno o tempo todo. Então, só nisso já modifica o timbre do seu instrumento, da sua voz. Então, você vai colocar, digamos, uma pessoa que é inexperiente, vai colocar o celular, certo? Simplesmente lá na frente para gravar, e só pega com o microfone do celular, e não vai ser tão bem se tiver acontecendo uma live de stream. Mas se ele grava só, então sai muito bem. Então já sai muito melhor. E hoje em dia, com esses celulares cada vez melhores, você pega mesmo Xiaomi, que é esses coreanos, que é super barato, você tem qualidade de gravações de vídeo e áudio muito bom. Então, realmente, o pessoal tem falado sobre isso, que a melhor situação para a gente, enquanto professor de música à distância, é que eles gravem lá, mandem um vídeo, você analisa o vídeo, depois você manda outro e fica... Claro, é pesado para a internet, de certa forma, mas
O modelo que eu fiz com os alunos de performance, como as obras são mais longas e as aulas são muito complexas, porque a gente realmente tem que trocar uma ideia rápida, não dá para eu mandar a resposta de vídeo. Então, os alunos de performance, que é bem específico, eu escutava os vídeos e fazia o feedback em aula mesmo, ao vivo. Aí a gente conversava, e se algum exemplo não fosse... E se não fosse possível dar um exemplo live, tipo, se eu quisesse tocar um trecho mais longo e dar um exemplo de sonoridade, alguma coisa, eu enviava um vídeo, mas era muito raro eu fazer isso. A aula mesmo era toda síncrona, e aí a gente trocava ideia e ensinava como estudar a parte ou resolver um problema técnico, um problema sonoro. Mas realmente, de tudo que eu fiz até agora, envio de vídeo foi a melhor solução para poder fazer, para fazer um julgamento honesto do que o aluno está fazendo, né? E é justamente o que eu estou fazendo também nas aulas de saxofone. É difícil, você não tem como... tem o delay que você tem do aluno tocando, você tem o cancelamento de som, você tem tudo isso que acontece enquanto está se fazendo. E eu tenho justamente feito isso, e o famoso ping-pong, né? Ele manda... tem alguma coisa que não está boa para você colocar, eu mando um vídeo de volta com uma explicação e tocando a parte para ele realmente ouvir o que está. Aí ele volta, ele, entendi, faz de volta. Quando chega na aula, nós temos ali uma série de vídeos para analisar e olhar o que foi feito ou não. Tá? Por exemplo, ontem eu tive aula com um aluno, que ele é da licenciatura, mas ele quer desenvolver o saxofone, então ele quer tocar, ele quer fazer direitinho, ele é um músico militar, e ele, o problema maior dele, desde que ele chegou para mim, falou assim, a sonoridade, eu não consigo ouvir a sonoridade, então eu procuro fazer exercícios para ele. E ele mandou os exercícios todos, e ontem nós fomos analisar. Sabe que nós passamos 1 hora analisando 5 minutos de gravação, em todos os aspectos, para ele poder ver. E aí, finalmente, ele falou, poxa, mas eu não estou escutando isso quando eu toco. Eu falei, é lógico, porque tem os outros problemas. Quando a pessoa está tocando, ela está envolvida no processo de fazer o som, de fazer coisa, ele está lendo a partitura, está vendo se o dedo está no lugar certo, está vendo se a sonoridade está certa. No caso do saxofone, tem que ver a embocadura, se a coluna de ar está no lugar. Tá? Então, você está ali, o aluno está com toda a atenção dele voltada para a parte mecânica do que ele está fazendo, e às vezes até um pouco se ele está realmente fazendo uma interpretação. E a hora que ele olha aquilo e vê aquilo no vídeo, ele fala assim, ué, espera aí, eu não vi isso, eu não ouvi isso, eu não prestei atenção nisso. E não tem mesmo como prestar atenção. Eu comparo isso a um episódio muito interessante de uma série muito antiga que chamava I Love Lucy, que era a Lucille Ball. Ela era uma comediante e um dia ela saiu com o marido num trailer e o marido dela era um cantor cubano que tocava rumba e tocava também outras coisas. E ela saiu com o marido e saiu no trailer. Então ela tinha o carro e o trailer era pegado ao carro, e chegou numa hora que ela tinha que fazer uma curva. E o marido viu que não ia conseguir fazer, então pediu para ela dirigir, e ele ficava do lado de fora dizendo para onde ela tinha que ir. Então ela falava, vira a direção para a esquerda, e põe o trailer para a direita, agora pisa no freio do carro, não, agora é no freio do trailer, acelera, vai para a direita, não, olha para cá, e no final das contas ela acaba batendo o trailer e o carro. Porque é muita informação que você tem. E fazer música é muita informação. Então, nós temos que ir aos poucos e diminuindo e automatizando determinadas coisas que o aluno consiga fazer automatizado. E essa ideia de ouvir o vídeo está sendo sensacional, porque eles estão começando a ouvir coisas que eles não ouviam. São coisas que eles simplesmente passavam por cima e não prestavam atenção, mas eu estou fazendo isso. Então, agora não, peraí, está gravado aqui, olha só o que você fez. Não vi. Não ouvi, não prestei atenção. Então, isso é muito interessante, porque às vezes você fala assim, eu fui para a aula e não toquei uma nota. Passamos 1 hora de aula e não toquei uma nota. Mas você tocou um monte antes, e a aula serviu para que você evoluísse em cima disso. Então, é importante que haja. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, há 5 anos atrás, eu era uma pessoa muito cética em relação a essa coisa à distância. E eu não tinha, eu olhava e falava assim, não tem como você dar aula à distância, não tem como você fazer. Eu também e durante esse tempo,
sempre. Mudei de ideia. Pois é aí justamente isso que me influenciou. Primeiro foi essa minha ida para trabalhar dentro de um nível de educação musical, entendendo as ferramentas que se usa, como, o porquê, o como, e como estruturar melhor uma aula, e estruturar melhor o passar a música, o aprender a música, o que o aluno deve ser. Isso já me ajudou bastante. E depois essa coisa de você usar a ferramenta como sendo um suporte do que você tem que ter para fazer à distância. É claro que a hora que você fizer, por exemplo, a hora que os alunos voltarem para a sala de aula, espero logo, não sei quando, mas eu espero que volte logo, já vai haver uma diferença muito grande, e eu, sinceramente, creio que eu não vou deixar de usar esse tipo de método de gravação, que o aluno grave e envie para mim, porque isso é muito interessante, porque, às vezes, o aluno ele fica uma semana inteira longe do professor e só espera aquela hora para poder fazer a troca. Enquanto ele tem o vídeo e o áudio, essa interação pode ser constante. A partir do momento que você recebe o áudio, você ouve o vídeo, você escuta e você manda um feedback, ele já tem capacidade de modificar aquilo que ele só iria modificar uma semana depois. As respostas vêm muito mais rápido. Então, quando você chega na aula, a aula vai render muito mais, vai ser muito mais fácil, você vai poder abranger detalhes que, de repente, você não poderia, porque você teve um gap de uma semana e, às vezes, em uma semana, a pessoa foi por um caminho que não era bem aquele. E com essa coisa de você trabalhar à distância, você pode buscar mais rapidamente que o aluno consiga enxergar que ele está indo numa direção equivocada. Exato. Tem uma matéria que eu estou dando agora, que não é do curso de extensão. Não sei se vocês querem falar de alguma coisa que não é do curso de extensão. Pode ser agora, depois que voltamos o semestre. A pandemia, acho que veio para isso tudo. A pandemia tudo, né? Então, depois que retornamos, depois que o semestre retornou, comecei a dar aula de piano suplementar. E esse, realmente, para mim, tem sido, assim, um modelo completamente diferente do que normalmente é o piano suplementar. Porque, para quem não sabe, a aula de piano suplementar é aula para músicos do departamento de música que tem que aprender a tocar piano. Eles têm que aprender a se virar ao piano, eles têm que aprender a ler clave de sol, clave de fá, adquirir uma coordenação motora das duas mãos, entender o dedilhado e decifrar uma partitura ao instrumento, né? E também tem essa coisa de trabalhar com um pouco de arranjos, um pouco de improvisação, como é que chama? De transposição também a gente trabalha muito. E, normalmente, essa aula é em grupo. São 7 a 8 alunos numa sala de aula. E, assim, eu ponderei assim, muito como que eu ia dar essa aula. 7, 8 pessoas não dá para ser uma aula síncrona, porque já por vários motivos, pelo problema de internet, como é que eu vou dar os exemplos, realmente seria muito difícil eu conseguir dar essa aula síncrona. Então, durante a quarentena, eu participei de uma aula da... como é que chama? Carol Pazzoli. Como é que é o nome dela? Pazzoli, o nome dela? Você sabe quem que é, Vadim? Ela é uma violinista... Carol Panese, desculpa, gente. Carol Panese é uma violinista popular. E eu me amarro em música popular. Eu sou do clássico, mas eu amo chorinho, amo música popular, tenho minha sanfona, vivo me metendo na improvisação, esses negócios tudo. Então, fui fazer lá um curso de improvisação com ela de forró, baião, esses negócios. E ela fez... aqui, já fazendo propaganda da Carol Panese, quem quiser, ela faz um curso pelo WhatsApp. E é genial. Ela passa todas as aulas por WhatsApp, com arquivos, com videoaulas. Não, videoaulas não, só com áudios e PDF. Então, gente, eu aprendi muito com o formato de aula dela, porque ela trabalha vários aspectos, ela envia um áudio para cada aspecto e passa os PDFs. E todo mundo, uma vez por semana, envia o que fez. É uma turma muito grande, ela tem várias turmas. Essa turma que eu tô deve ter umas 15 pessoas. Então, eu peguei esse formato dela. Então, toda semana eu abro um módulo pelo Aprender pelo Moodle, né, que também é outro capítulo de quanto tempo eu fiquei enfornada nesse Moodle para poder entender como é que esse negócio funciona. Foram horas, assim, parênteses, foram muitas horas de estudo, gente.
para entender como é que funciona aprender. Muitas videoaulas também. E a Carol... Mas aí eu abri esse módulo e agora, para os alunos de piano suplementar, eu elaborei videoaulas que, assim, modéstia à parte, ficou muito legal, gente. Dá para aprender a tocar piano, assim, qualquer um consegue aprender a tocar piano com isso daí. Minha tia foi minha cobaia, veio para minha tia, que é toda traumatizada com piano, ela viu o vídeo e falou, Luísa, fiquei com vontade de voltar a tocar piano. Então, assim, é isso que eu gostaria de compartilhar um pouco do trabalho das videoaulas, porque realmente essa coisa de você poder exemplificar ao piano, ter metade da sua tela com a sua mão ao piano, a outra metade da tela com partitura, e você explicar para a pessoa como fazer escolha de dedilhados, fazer uma leitura de uma partitura, como trabalhar tecnicamente um trecho. E também, quando eu pego o trabalho de um repertório, eu faço todo o trabalho técnico do repertório em várias aulas. Então, eu peguei um solfegeto de Bach e eu fiz 5 aulas em cima do solfegeto de Bach, e a pessoa ali, se ela seguir todos as minhas indicações, ela sai tocando a peça, porque tem muita informação ali. Então, as aulas, eu estou fornecendo esses vídeos, os PDFs que eu estou elaborando pelo Finale. Eu vou aprender a usar o Musicom, mas eu estou elaborando os meus PDFs, as minhas partituras, né? E aí eu elaboro os vídeos, eu disponibilizo para todos os alunos, são pequenas turmas, mas são muitas turmas, eu tenho mais ou menos uns 30 alunos. Então, estou disponibilizando todo o material pelo Moodle e a gente se encontra pelo Teams. E cada turma tem a sua salinha no Teams. E todo mundo me envia tudo que eu pedi para ser enviado ali no Teams. E aí eu estou fazendo um pouco no esquema que você falou, Vadim. Cada vídeo que eu assisto, se tem muita coisa para trabalhar, eu já tenho um esqueminha aqui, eu coloco meu celular do lado do piano e eu converso com a pessoa como se ela estivesse na minha frente. Então, tipo, muito legal o vídeo, mas está faltando isso, isso e aquilo. Eu dou um feedback individual para cada um, e são muitos alunos, mas é muito rápido e muito prático fazer esse feedback. Nesse sentido, realmente, isso daí está sendo muito prático e está dando essa impressão de facilidade. De eu gravar um vídeo e enviar direto para o Teams, e os alunos a mesma coisa, deles enviarem para mim. Uma vez todo mundo entendeu como funciona o Teams, como funciona o Teams. Porque até entender também, aquelas semanas de adaptação foram muito importantes. Né, porque antes de iniciar o semestre, tivemos uma semana de adaptação das plataformas, e essa semana de adaptação foi muito importante para todo mundo entender como funciona o Teams, porque os alunos, de uma hora para outra, eles foram bombardeados com um monte de aplicativos que eles tinham que baixar, usar, gravar, e eles já não sabiam, eles confundiram muito, né, ficou muito confuso no início. Mas por isso que a gente teve as tais semanas de adaptação, porque o aluno fez, tipo, será que eu aguento o tranco desse semestre? Eu achei exagero. Falei, gente, 3 semanas para adaptação, que exagero. Gente, foram necessárias as 3. 3 e mais alguma coisa. E mais alguma coisa. Isso. Vadim, aproveita e responde rapidinho uma pergunta aqui que o Lucas tinha feito, que é: como podemos melhorar a qualidade acústica para a gravação? Existem equipamentos acessíveis para o universitário? Qualidade acústica. Bom, vamos dizer assim, existem, claro, os microfones melhores, microfones piores, você pode usar, mas o principal vilão da história aqui é o ambiente, onde você tem. Então, como é que você faz para melhorar a sua qualidade acústica? Primeiro, o que eu digo, o microfone é o maior inimigo do músico, porque ele pega tudo, até aquilo que a gente não quer que ele pegue, ele pega, e ele vai gravar e ele vai colocar. Então, tudo que está em volta de você, o microfone está captando. Eu estive vendo aqui um ex-aluno meu, que hoje é professor em Nova York, participou do outro vídeo que eu tinha ali, ele está fazendo as aulas dele, e ele construiu uma caixinha pequena, assim, que ele coloca em cima da mesa, e dentro da caixinha ele colocou isolante acústico, aquele tipo que a gente vê nos estúdios, aquelas espumas e tal, e coloca o microfone ali dentro. Ou seja, o microfone não recebe nada que venha em volta, ele só recebe o que vem de frente. Então, quando ele está tocando, o impacto do som dele no microfone é melhor, e ele tem um microfone de boa qualidade. Então, às vezes, você pode fazer isso até com o próprio celular. Eu estava conversando com
justamente um professor da arquitetura que participa da prática de orquestra, o Carlos Luna, e ele, inclusive, é coordenador de extensão e está lá na arquitetura fazendo esse trabalho todo que a gente está fazendo aqui, que o Hugo está fazendo aqui, ele está fazendo lá na arquitetura. E o Carlos mandou para mim, eu falei, vem cá, você gravou isso dentro do banheiro? Porque o banheiro só tem ladrilho, e reverberava tudo, e daquele jeito, e como é que dava. Ele falou, não, é a minha sala mesmo, eu não tenho muito móvel, não tenho tapete, não tenho nada. Então eu dei as dicas para ele, entra no armário, usa o armário, usa colchão, põe roupa em volta, para que o som que entre seja só aquele som que você está colocando do seu instrumento. O que acontece normalmente quando você capta com o microfone ele capta tudo que tem em volta e ele capta o som também reverberando em vários lugares. E ele, na maioria das vezes, ele não dá o som que você está ouvindo ali. Você tem perdas de frequências, aumento de algumas frequências, você perde um pouco de profundidade, porque quando você está ouvindo com 2 ouvidos no ambiente onde o som vai bater em vários lugares, então você não vê só o som saindo do seu instrumento. E quando você tem do microfone, você tem saindo do instrumento ali da caixa de som só de um lugar. Então você tem que recriar o ambiente onde você foi feito. E aí que a gente vai entrar no trabalho do som, né? Usando uma equalização e um pouquinho mais de coisa. Mas a captação, o principal da captação, mesmo que você não tenha um microfone de altíssima qualidade, é você tentar isolar esse microfone dos ruídos que você tem no local. Então, se você está gravando com o celular, tá bom, então eu coloco o celular e do lado eu coloco 2 espumas e não deixo ele ficar, e eu vou ter, então, uma melhor captação daquele som, porque o som vai vir direto do seu instrumento para ele. Se você trabalha com, como é que se diz? Com instrumento eletrônico. No caso de instrumentos como, por exemplo, o trombone, que o professor Carlos Eduardo estava sempre reclamando que chega com uma intensidade muito forte e sempre distorcia a gravação. Então, aí o que você faz? Quando você olha nas gravações que tem de cantora cantando no estúdio, você vê, às vezes, uma tela na frente da boca dela, que é justamente para tirar o impacto. Tá? Aquela tela que ela faz, ela reduz o impacto que tem a palavra, a pronúncia das vocais, tudo mais ali numa tela. Depois você faz. O que você pode fazer com o instrumento como o trombone é você colocar algumas telas como essa para reduzir o impacto. Então, você coloca algum aparato que seja, que tenha uma certa absorção ali e que não deixe esse impacto chegar. Porque o que acontece com o microfone, ela é uma membrana que ela vai vibrar conforme a vibração do ar chega nela. Então, se você tem um trombone que tem um alto impacto e um grande impacto de ar que vai bater nele, o que a gente precisa fazer é atenuar um pouquinho esse impacto do trombone. Então, será que colocar um lençol na frente já ajuda? De repente, vai ajudar bastante. O que você tem que tomar cuidado é de colocar alguma coisa que talvez seja muito grande e vai deixar o seu som tirar muitas das frequências dele. Então, às vezes, não é tão... Você tem que usar um filó ou alguma coisa, uma espuma muito fina, de modo que só tire esse impacto. Tanto é que os microfones, normalmente, ele vem com uma capinha de espuma que você coloca, é justamente para reduzir o impacto que você tem na membrana. Então, você tem menos impacto. Agora, se você trabalha com microfone, com um instrumento eletrônico, que você pluga direto, fica muito mais fácil de você trabalhar essa gravação, porque você não vai precisar do microfone, você já vai direto para a sua mesa e da mesa entrando você pode fazer com que dali você tenha uma melhor captação, e você pode fazer isso melhor. Tem uma aluna nossa, que é a Débora, que é contrabaixista, e ela grava direto do sistema dela e vai. O Giovanni, que gravou o contrabaixo naquele áudio que nós ouvimos, ele gravou direto do sistema para dentro do computador, então ele não precisou usar um microfone. Ele falou, professor, eu não vou usar o coisa porque eu já tenho o sistema. Eu falei, beleza, não precisa usar. Ele gravou um também com N-Track só para poder dar uma ideia do som saindo do amplificador do baixo. E deu uma diferença boa. Posso fazer uma pergunta? Diga lá. Aproveitando que eu Pode, claro. Para colocar o som do teclado direto dentro do computador, você precisa de uma placa, alguma coisa? Ou tem como colocar direto?
Se o seu computador tiver uma saída USB, de repente ele pode ser tido como uma placa, depende da saída do seu áudio. Tem teclados que são teclados que já são placas, que você já pluga ele direto no computador. Eu esqueci o nome dele, chama teclado alguma coisa. Eu tenho um Nord. Então, você tem que ver o Nord, se ele tem uma saída, você fala assim, uma saída USB do Nord, você tem a saída USB, agora tem que ver se ele é plug and play, ou seja, se o computador reconhece ele automaticamente como uma fonte sonora MIDI, como uma fonte sonora digital, ou se você precisa instalar algum drive que seja colocado. Eu estou aqui com um problema assim, monstruoso na minha vida, porque eu comprei uma mesa de som Alesis, antiga, em 2004, 2003, e ela vem com uma saída FireWire. Aí FireWire, não se faz mais entrada em FireWire no computador há muitos anos, há pelo menos uma década e meia, 15 anos você não tem FireWire. Então eu tive que comprar o adaptador do FireWire para poder colocar ele dentro do meu computador. Mas o meu computador é novo, que eu comprei para escrever a minha dissertação, e quando naquele caso a tese, né? E quando eu coloquei, ele tem a entrada só da USB-C, aquela pequenininha. Então, eu tive que usar um outro adaptador. Aí, a hora que eu estava com tudo direitinho, vou começar a funcionar, aí vamos instalar, então, o drive da mesa dentro do computador, para o computador reconhecer a mesa como uma fonte sonora. Aí, quando for ver, a mesa só reconhece até uma versão do software de trabalho, do iOS, de 2008, 2009. Então, eu tenho um sistema operacional dentro do meu computador que não reconhece a mesa. Então, ainda bem que eu guardei um computador antigo, que a minha filha está usando, e eu vou ter que usar o computador antigo para ter o sistema, para o sistema reconhecer a minha mesa, para eu poder colocar o som dele para dentro. Mas não desse computador que eu estou falando, vai ter que ser no outro computador por causa do sistema operacional. Ou seja, ele é um pouco complexo. Hoje em dia, você tem os interfaces todos, que é plug and play, que você chama. Que você chega e, encaixa ele no computador, e o computador automaticamente reconhece ele, você põe o microfone lá e o microfone fala, você fala no microfone, ele automaticamente já sai. Então, essas hoje são muito mais fáceis de usar, é mais simples você comprar uma placa dessa para você fazer. Então, o seu teclado, por exemplo, se ele for e tiver, você põe o Nord, e se ele for reconhecido, se você plugar ele no seu computador, e o computador fala assim, achei aqui o Nord e tudo mais. Aí você tocar e ele reconhecer o som, ele está em plug and play. Se ele não reconhecer, ele precisa de um drive. Aí você precisa instalar um software dentro do seu computador para reconhecer aquilo que está fora. Então, é um pouco complexo você lidar com essa ideia do que é digital e o que é analógico, e principalmente para poder você falar de uma certa plataforma para outra. Então, tudo isso tem que ser visto como funciona cada um. Como eu não sou tecladista, eu não toco, eu não sei como é o Nord. Mas, por exemplo, se eu falar com o Sérgio Frassunkiewicz, ele vai me dizer na hora, porque ele trabalha com o Nord há 15 anos que ele tem Nord. Então, ele sabe tudo que o Nord faz. Então, uma ligação, ele vai me dizer, não, você tem que usar isso, 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 isso. Então, é importante a gente ter as pessoas que fazem isso. E eu acho que uma outra coisa, essa pandemia tem criado um maior diálogo e uma união maior entre as pessoas. Todo mundo está se sentindo que não é mais um ser independente e que pode fazer tudo. A importância de você trocar informação nessa época é um negócio fora de série. Porque tem alguma coisa que alguém sabe e que você não sabe e que pode te ajudar. Então, eu tenho visto nesses últimos meses uma troca de informação muito grande entre as pessoas e vendo quanto isso pode ser importante, e para nós, principalmente, que somos formadores de futuros músicos, futuros professores, futuros até amantes da música, se não quiserem seguir a carreira, para que eles tenham as informações todas, como esse tipo de pergunta. Qual o microfone? Como eu melhoro o meu som? Tem várias maneiras de como melhorar. Tem microfone, tem captação, tem programa que você vai fazer e como ser colocado. Então, são várias coisas. Eu espero que tenha, vamos dizer assim, de certo modo, colocado uma resposta para o Lucas aí. Acho que é muito interessante. A gente tem uma outra pergunta aqui que eu queria conversar, gostaria de falar também sobre isso. O Gustavo ele pergunta, que essa discussão dos benefícios das gravações também foi muito pertinente no encontro de ontem.
quando eu falei com o Fábio Benites. Como penso em organizar aulas e talvez até mesmo currículo para essa perspectiva, nova perspectiva? Eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, já tinha vindo há algum tempo para ficar entre a nova geração, que é essa prática de gravar vídeos e expor na internet, certo, suas execuções. Então, muita gente já estava fazendo isso. Eu colocava, por exemplo, vídeos das minhas bandas de prática de conjunto. A gente sempre filmava, depois colocava para mostrar o que aconteceu e guardar como lembrança. E quando começou essa quarentena, digamos, uma das coisas que eu fiz foi um curso de extensão sobre elaboração de material didático, certo, para deixar disponível para as pessoas. E uma dessas coisas que a gente fez foi a elaboração de vídeo, foi discutir sobre vídeos, sobre gravação de vídeos. Porque mesmo a nova geração gravando vídeos, ainda assim tinha muitos problemas em questões metodológicas para que fosse um vídeo didático, digamos, para ensinar algo. Porque coisas simples, desde a captura do áudio, já que a gente está falando sobre música, e a captura do áudio é um assunto muito importante para a gente, quanto desde questão de luminosidade, como iluminar bem o seu rosto ou o seu instrumento. Então você tem que estar num ambiente que a luz incida sobre o instrumento, escolher o que você vai captar do seu instrumento. Porque uma coisa, por exemplo, do saxofone, você pode focar na boquilha, na embocadura, mas você pode focar também no dedilhado. Mas a mão, nem sempre dá para pegar as duas mãos e os polegares e tudo, então às vezes você vai ter que ter mudança de posicionamento de câmera, às vezes mais de uma câmera. Então, isso tudo surge, são coisas que o pessoal já estava tentando fazer, mas agora a gente, como professor, teve que também aprender a fazer. E está vendo que talvez a gente tenha que incorporar isso também, essas discussões sobre gravação e gravação de vídeos didáticos. Eu vou passar minha experiência sobre isso, que era o seguinte, quando eu comecei a me preparar para o retorno às aulas, eu gravo alguns vídeos tocando o pessoal e tudo mais, mas na hora de dar aula, eu preferi utilizar um software chamado OBS, que é o Open Broadcast System, software que ele captura a tela do computador, um software que captura bem, o resultado é um vídeo pequeno, então é bom para poder mandar para pessoas ou subir para o YouTube, e capta também o áudio do computador. Então, quando eu estava tocando um exemplo musical, eu podia colocar a partitura, tocar o exemplo musical e incluir isso no vídeo de uma forma bem simples, sem necessitar entrar num editor de vídeo para poder colocar a figura, colocar o áudio, sincronizar. Isso tudo é possível, mas iria exigir de mim um outro treinamento para um outro software. Então, por exemplo, eu descobri que com o OBS eu conseguia fazer isso rapidamente. Eu vou até... vou passar um exemplo aqui do que eu fiz, que acho que é legal a gente sempre ter exemplos musicais, que foi uma partitura que eu fiz um arranjo da música... inclusive a professora Malu Mestrinho queria participar hoje com a gente, ela não pôde vir hoje, porque teve um imprevisto com a família, e ela pediu desculpas e tudo mais, mas eu tinha enviado essa partitura para ela cantar. É muito vídeo. Deixa eu compartilhar aqui a tela, que vocês podem ver. Eu fui fazendo, antes das aulas, muitos vídeos didáticos, aqui, por exemplo, que é para harmonia tonal. Então, eu fui fazendo vídeos para poder as aulas serem assíncronas, para não necessariamente eu estar presente, então os alunos iriam assistir às aulas, e depois, uma vez por semana, a gente se encontrava, e aqui, Oi da Cara Preta, aqui foi essa música, mas eu queria o vídeo dela cantando, com a partitura. Aqui, pronto. Oi da Cara Aquele Preta. que a Malu cantou com o filho dela? Isso mesmo.
Ah, muito legal, muito legal. Então, aqui o vídeo, eu vou mutar o meu vídeo, que eu tenho que fazer isso para que vocês ouçam o áudio, e daqui a pouco eu volto. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa menina que tem medo de careta. Pronto. Ok. Ouviram bem? Sim. E tem essa vantagem de você poder mostrar o resultado sonoro com a partitura logo em cima. É muito bom isso daí. É como se aprendesse 2 vezes a coisa, né? Isso. Você vê os dois simultaneamente dessa forma. Por exemplo, o que eu usei para poder chegar a esse resultado de um vídeo bem simples, o que eu fiz? Eu peguei, fiz uma capa, transformei em PDF, fiz a partitura também, página 1, página 2, e o final. Então, tudo isso era um arquivo PDF que eu ia passando a página enquanto tocava o áudio. Então, eu contei meio que o que ia acontecer antes. Eu comecei a gravar no OBS, coloquei o vídeo, a imagem, coloquei o áudio. Quando acabou o áudio, eu parei de gravar o OBS, pronto. Então, eu não precisei aprender a usar um editor de vídeo para poder fazer isso tudo. Uhum. Porque, por exemplo, eu uso Linux, então eu sou do software livre. Então, no Linux, apesar de a gente ter editores muito bons, eu não estava ainda com conhecimento suficiente para fazer um vídeo legal. E isso foi uma forma muito rápida. Isso aí, em 5 minutos, eu fiz. Então, eu comecei a fazer vídeos dessa forma. Porque com o OBS eu posso começar a gravar, paro. Se eu quero respirar, eu paro, respiro, penso no que eu quero falar, volto a gravar, falo de novo e paro, penso de novo em outra coisa, já mostro outra imagem. Então, eu vou editando ao mesmo tempo que eu estou gravando. Então, claro, eu tenho que me organizar bastante antes, mas é um processo, de certa forma, rápido depois que começa. Senão eu teria que ir para o editor de vídeo para editar. E respondendo, por exemplo, essa questão da pergunta do rapaz sobre as gravações, nesse caso das gravações de vídeo, elas estão me permitindo fazer uma coisa que eu já gostaria de ter feito há muito tempo, que é trabalhar com a sala de aula invertida. Então, é uma ideia que já tem algum tempo, tem alguns teóricos que já trouxeram, acho que tem coisa de 10 anos pelo menos, que é a ideia de que o aluno, ele estuda o material antes, em casa, ele tem acesso a todo o material didático, estuda isso, e quando chega em sala de aula, a gente vai resolver problemas, a gente vai discutir sobre o aprendizado, vai aplicar aquilo. Eles não vão deixar para começar a aprender o assunto presencialmente com o professor. Então, eles já chegam com o assunto meio que aprendido e usam aquele momento só para poder tirar dúvidas. É como se fosse uma introdução ao assunto, né? Você faz uma introdução ao assunto já tentando entender ele ali. Quando chega lá é uma segunda vez que você... É a segunda vez, você já aprofunda, você já aplica direto a coisa, porque senão em sala de aula você não tem tempo de aprender tudo que você vai falar e ainda aplicar o assunto de uma forma que seja interessante. Então, essa quarentena está me possibilitando isso, de começar a pensar a probabilidade de utilizar, entende, isso. E uma vez que eu fiz todos esses vídeos, que já tem mais de 50 vídeos que eu fiz para as disciplinas de Harmonia 1, Harmonia 2, eu vou continuar a fazer isso nas aulas presenciais. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, certo? Ou eu libero eles uma vez por semana, porque são 2 aulas por semana, segunda e quarta. Ou eu digo, de repente, segunda-feira vocês não precisam ir para a aula, vocês assistam os vídeos, fazem os materiais à distância, na quarta a gente se encontra e vai resolver os problemas aqui e vai discutir isso tudo. Porque eu já vou ter uma série de materiais prontos para eles poderem estudar antes.
Além do material, você tem os Existe. exercícios, né, Hugo, que você estava falando. Você tem os Sim. exercícios todos ali também, além do material, Todos. né? Então, E é isso é o que faz mais sentido, Hugo, porque a sala de aula é um lugar para debate, para a gente discutir, às vezes a gente verificar, porque cada um vai ter uma ideia diferente. A minha aula de teoria e prática da gravação que eu estava fazendo era exatamente isso. O aluno tinha lá todas as aulas, o que ia ser dado, cada ponto que ia ser lido, cada capítulo que ia ser estudado a cada aula, ele tinha acesso ao livro, ele tinha acesso ao material, ele tinha acesso a tudo, e quando ele vinha para a aula, ele já vinha instruído de tudo que ele tinha que fazer. Isso é uma ideia, vamos dizer assim, principalmente muito mais produtiva. Eu concordo com você nesse ponto, e eu sou um adepto disso, porque, dizendo novamente a minha experiência mais recente, eu tinha um orientador que ele não respondia a pergunta. Quando eu perguntava alguma coisa para ele, eu mandava um e-mail perguntando, ele só respondia: leia na página tal, leia em tal lugar. Tudo era mandado de modo que eu tinha que ler primeiro para depois discutir. Então, se eu fizesse uma pergunta para ele que já estava respondida em alguma coisa, ele já ficava bravo comigo. Fala: você não leu aquilo que eu mandei? Então, isso também é um hábito, às vezes, que nós não temos muito aqui no Brasil, de ser um pouco mais proativos. Os alunos de graduação, eu fico agoniado, porque nós já fomos alunos de graduação, já fomos um pouco isso, mas, sei lá, acho que talvez nossa posição agora de professores é olhar para eles e dizer: poxa, vocês são muito preguiçosos. Eu não sei se a gente é que não obriga eles a lerem, aí eles acabam levando com a barriga. Mas, poxa, precisa ler mais. A gente tem um material disponível. Por exemplo, o livro que utiliza lá na disciplina de harmonia, que é o Harmonia Tonal, do Koschke e Payne, é um livro, tudo bem, como eu falei ontem, de certa forma engessado, por causa de um repertório, uma série de outras coisas, mas ele tem uma série de assuntos que já é bem abordado, então é uma metodologia interessante para aquilo, para o que ele se pretende, e está tudo lá. Então, eu tive o trabalho de editar, são 500 páginas do livro, traduzido para o português. Não é um livro em inglês, não. Está em português, gratuito, no meu site. Então a pessoa vai lá, baixa e lê. Eu te falar, próxima semana a gente vai falar no capítulo 19 sobre mistura de modos. Então, dá uma lida nisso para a gente discutir. Chega na sala de aula, pessoal, e aí, leram? Ah, não, professor, eu fiz isso. Sempre tem uma desculpa. Então, quer dizer, eu não estava conseguindo colocar essa ideia da sala de aula invertida, de pedir para eles chegarem com material lido, já discutido. Aí o pior, aí o que é que eu faço? Eu falei: tudo bem, Sérgio Leiro, tá bom, então vamos agora falar. Eu ia lá, explicava, trazia exemplos. Poxa, a aula seria muito mais interessante, muito mais dinâmica, se eles já tivessem lido e trouxessem: professor, eu li, eu vi que em tal música que eu toco existe essa mistura de modo, será que isso é, será que isso não é, como é que eu aplico? Então a gente agora vai aplicar nas coisas. Mas não, eu vou ter que passar um tempão explicando o conceito, trazendo novos exemplos até eles entenderem, atrasa. Pois é, e eu tive esse problema quando eu fui falar do tal do N-Track para o pessoal da minha aula de prática de orquestra, e eu te mandei um link agora, para ver se você coloca para mim, porque eu também tive que fazer essa mesma coisa. Eu tinha que rapidamente mandar um vídeo instrucional para eles, mas estava todo em inglês. É um vídeo muito importante, falava sobre o funcionamento do N-Track, aliás, eram 4 vídeos, uma série de 4 vídeos, e para você traduzir isso, colocar legenda, fazer alguma coisa que devia ser complicado. Então, o que eu fiz? Tem esse programinha que chama Soapbox, que ele é agregado ao Google Chrome. Ele é de graça, e você usa conforme você usa junto com o Google Chrome. Ele é um gravador, onde ele faz o quê? Ele grava a sua tela junto com a sua imagem. E você falando que é. Então, eu fiz esse vídeo em questão de 5 minutos. Por quê? Porque eu vi o vídeo, traduzi o que ele estava fazendo, passei uma vez o vídeo para fazer um timing, só para poder pegar e dizer exatamente o que eu tinha que falar enquanto estava passando o vídeo, e depois, em seguida, gravei. Então, me levou 10 minutos para poder fazer essa gravação desse vídeo, de 1 minuto e meio, só porque eu tive o trabalho de que traduzir, de ler e tudo mais. Quer ver? Então, o Hugo pode passar para nós aí esse videozinho, é super interessante esse programa. Esse link aqui? Esse Soapbox. Isso. Tá. Show. Ok.
Com isso, você pode apresentar PowerPoint, você pode apresentar vídeo, quando você quer enfatizar alguma coisa que você quer falar sobre ele, em vez de só deixar o vídeo tocando sozinho. Você põe, você colocando todos o que você quer falar. Gravando pistas de áudio. Vamos dizer que você quer gravar uma faixa de áudio. Tudo que você tem que fazer é tocar no ícone de adicionar uma faixa. Depois, escolhemos Add an Audio Track para adicionar uma nova faixa. Antes de começar a gravar, devemos verificar se a faixa de áudio está habilitada. Isso significa que ela tem um canal de entrada conectado e está pronta para gravar. Para habilitar uma faixa, toque o ícone de habilitação aqui à esquerda. Neste caso, o canal de entrada foi automaticamente habilitado, mas você poderá ver mais tarde que essa opção é muito útil. No momento, simplesmente pegue o seu instrumento, aperte o botão de gravação para iniciar a gravação de sua primeira faixa. Toque novamente o botão de gravação para parar de gravar. Agora, toque no botão de volta ou mova a linha amarela do cursor para a posição que você deseja ouvir a gravação e aperte o botão de tocar para ouvir a sua criação. Se você quiser focar em uma sessão e ouvir uma parte da sua gravação repetidamente, você deve usar a seleção de Loop. Para usá-la, você deve marcar uma área desenhando com seu dedo no eixo da linha do tempo e ativar a função de Loop, apertando o botão de tocar. O N-Track vai recomeçar o áudio do início da seleção assim que o cursor atingir o final da região selecionada. Vamos supor que você queira gravar algo junto com essa pista. Tudo que você precisa fazer é adicionar uma nova pista de gravação habilitada e já pode começar a gravar. Então, você deve tocar no ícone Add a Blank Track e escolher Add Audio Track. Se a pista não estiver armada, toque no botão de gravação para habilitá-la e selecione o canal de entrada da direita. Neste caso, o microfone interno do seu telefone. Já que você quer gravar uma segunda pista junto com a primeira, você deve ouvir a primeira pista e a segunda juntas durante a gravação. Mas você precisa gravar somente a segunda faixa. Então, certifique-se de que a primeira faixa está desabilitada. Para ouvir o que você está gravando enquanto toca, você precisa apertar o Monitor Live Input, que deixará você ouvir o sinal que está entrando através da saída selecionada como destino. Não se esqueça de usar fone de ouvido, então aperte o botão de Monitor Live Input para ouvir o sinal que está entrando. Agora você pode gravar ouvindo o som do microfone que está captando. Então você veja, é super interessante você usar a sua explicação enquanto o vídeo está passando para alguma coisa que você tem. Ou você faz um PowerPoint e você quer fazer a explicação do PowerPoint. Às vezes você põe um vídeo para o aluno ou um PowerPoint para passar e o aluno fica lá só olhando para o PowerPoint e de repente você colocando, você mesmo explicando, é interessante, mais interessante, vai chamar mais a atenção do aluno. Então, são essas ferramentas que a gente vai começando a descobrir, que vai usando. Então, falando, qual foi o nome do aluno que falou, que perguntou aquilo sobre utilizar ou não, isso é uma questão, Gustavo Pinheiro, se a gente vai incorporar isso aí no currículo, isso vai acontecer naturalmente, porque no momento ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos num caminho, e eu não sei se tem volta, eu acho que o caminho vai para um lugar que a gente pode chegar próximo do que era antes, mas eu acho que já houve um tempo suficiente para que haja uma intervenção de uma modificação em tudo que a gente está fazendo, na estrutura geral. Então, o que vem pela frente aí, nós temos que estar muito aberto a tudo e ver o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa ser, e rever tudo isso. E é uma função nossa, como educadores, de estar sempre olhando isso e vendo como nós podemos melhorar isso, como nós podemos otimizar e como os alunos podem também participar melhor. Porque tem aluno que está achando ótimo, ele pega a tecnologia em 2 minutos, eu já tenho 2 alunos na minha turma, eles ajudam todos os outros da turma. Agora tem aluno que está ainda procurando ainda onde é o botão de ligar o telefone celular.
Então, existe uma diferença muito grande disso aí. E isso veio à tona, mas muito à tona com essa pandemia, com essa quarentena. Então, a utilização é uma coisa que deve acontecer, sim. E eu acho que, às vezes, tem coisas que vão ser bem claras para todos e tem coisas que vão ser um pouco pessoais de cada um. Eu queria ir um pouco nessa linha da produção das videoaulas, porque justamente na aula de piano suplementar eu tenho elaborado muitas aulas que estão disponíveis no YouTube para os alunos, elas são todas separadas em assuntos, né? Então tem uma aula de técnica, eu sempre disponibilizo vários vídeos. Então tem uma aula de técnica, uma aula de repertório, e depois tem uma aula de leitura, outra de transposição. Mas, infelizmente, a minha não está sendo tão fácil assim de gravar que nem a sua, e eu queria mostrar um pouco, porque eu posso compartilhar aqui, Hugo? Pode. Deixa eu ver aqui. Peraí. Não tô. Ele já está compartilhando. Ela saiu. Ela se ejetou, coitada. Acontece, são detalhes da... Normal, isso é. Eu também me ejetei outro dia também, quando eu vi eu estava fora. Então, enquanto eu boto ela de volta, eu não tenho como botar ela de volta aqui. Tem que esperar ela entrar de novo. Isso. Mas essas questões do que vai ser incorporado, eu acho que isso depende, primeiro, de uma reflexão sobre tudo que está sendo feito, e nós temos um bom senso entre todos nós. A gente tem que começar a ter determinados, não vamos dizer que sejam padrões, mas são linhas onde você tem mais ou menos uma... como é que se diz isso? Uma unanimidade no que está sendo bom e o que não está, e o que deve ser incorporado. Mas é claro que a incorporação... Oi, voltou! Eu fui mexer na tela e a tela ficou preta, eu saí completamente de tudo. Você se ejetou, né? Já tirou até o paraquedas, né? Tenta compartilhar agora, de novo. Vamos lá. Agora, ele meio que dormiu e não aceitou mais nada. Beleza, agora foi. Vamos lá, janela do aplicativo, guia do Chrome. Então, aqui. Bom, essa daqui é a minha aula de leitura à primeira vista. E assim, primeiro, esse daqui eu usei o OBS, mas eu faço uma mistura de OBS com o iMovie, porque realmente, do jeito que eu planejei a aula, fica muito difícil de ficar só com o OBS, porque, na verdade, o que realmente ajuda para os alunos de piano é justamente essa tela aqui. Isso daqui é muito bom. E aqui dá para ver que tem uns círculos, né? Eu vou acrescentando partitura, como diz assim, de vez em quando eu tiro, quando eu quero que o aluno veja minha mão melhor, e de vez em quando eu chego e no fim falo alguma coisa, completando a aula. Então, eu fiz várias aulas assim. Eu acho que não vale a pena mostrar o vídeo em si, porque é um treino de leitura à primeira vista, mas tem vários exercícios, várias aulas que eu elaborei dessa forma. Tem um outro aqui, que aí Isso vai uma edição danada, né, para você fazer tudo isso. Gente, olha, a edição foi gigante. Especialmente quando é de uma partitura grande. Então, a sua câmera, a câmera que você usa é a câmera do próprio laptop, do computador, ou ela é móvel? Então, eu tenho duas câmeras quando eu faço isso. Eu tenho a câmera do computador quando eu quero me pegar de frente, né, visual, quando eu estou me comunicando diretamente. Mas a mais importante mesmo é que eu deixo em cima do piano, que é a do celular. Eu coloco ele meio que como se fosse uma cachoeirinha, assim. Eu tenho um suporte para o celular que ele meio que ele faz uma ventosa assim, sabe? Do piano. E aí ele pega a tela de cima. Então, eu faço esse trabalho de leitura, apresento a partitura e depois eu vou fazendo a edição, eu vou acrescentando
de uma maneira e depois, quando eu quero mostrar uma mudança importante de posição de mão. De repente, você sinceramente, pode fazer isso diga. Você pode fazer isso no Soapbox, tranquilo, usando os dois vídeos, que ele vai simultaneamente fazendo as duas coisas. Ele vai mostrando a tua mão junto com o outro, e depois você escolhe o que você quer. Você vai fazendo, menos coisa para montar. Depois eu posso te mostrar como é que você faz isso usando esses câmeras. Ela já se expulsou de novo, deve ter dado outra travada. Coisas de internet. Luiz, por favor, você, quando ela voltar, você assume ela aí para botar ela de volta. Eu queria mostrar também, eu acho que uma coisa interessante. Ela voltou aqui. Pode, nisso, né? Eu quero parar com o compartilhamento, eu saio do estúdio. Tá dinâmica essa conversa. Tá vendo que o nível aqui é acústico. Mas eu acho que o que a gente está discutindo aqui é talvez uma segunda contribuição que essa situação de quarentena está trazendo, e acho que eu estou fazendo a listinha, acho que cada dia está vindo uma contribuição nova, viu? Porque a primeira de ontem, da discussão de ontem, foi incorporar na nossa atividade cotidiana o ato de gravar, o aluno se gravar, se ouvir e depois ter uma autocrítica sobre sua execução. Como o professor Vadim disse, né? Quando você está tocando, você está tão preocupado com tudo que você não presta atenção no detalhe da interpretação. Aí quando você ouve, então você já não precisa ler, não precisa se preocupar com o dedilhado, aí você só ouve a interpretação e percebe todos os pequenos erros e sabe aonde partir. E era uma coisa que a gente já sabia que podia contribuir para a metodologia do ensino do instrumento há muito tempo. As pessoas fazem isso, por exemplo, com futebol. Técnicos de futebol pegam gravações de futebol e analisam como é que acontece com vôlei, com esporte, com natação, tudo, para ver pequenos detalhes. A gente é que não estava fazendo isso enquanto professores universitários. Então, como a gente está sendo obrigado a fazer agora, então a gente está vendo que funciona bem, talvez a gente incorpore. E eu acho que a segunda coisa é a produção de material didático que vai estar disponível, entende, na internet, gratuitamente, para pessoas poderem acessar. E de vez em quando alguém me procura e pergunta assim, professor, eu queria ter aula com você, ou fazer alguma coisa. Eu digo, desculpe, mas o governo já me paga para eu poder dar aula, entende, gratuitamente, entre aspas, na universidade. Então, eu não dou aulas particulares, eu não dou aula em outros lugares, mas eu acho que faz parte do meu trabalho enquanto professor universitário de uma instituição pública criar material didático que esteja disponível gratuitamente para toda a população. Então, as pessoas podem ir lá, por exemplo, isso está ou no meu site ou está no meu canal do YouTube, os vídeos, para que as pessoas possam aprender. Então, a gente não tem que limitar, só vai aprender quem estiver na universidade fazendo comigo, tendo essa aula particular. Então, não. Como a gente agora tem que fazer um monte de vídeo, então esses vídeos podem estar em plataformas abertas e, de repente, alguém vai chegar nessa nosso vídeo e vai aprender alguma coisa ali. Então, eu acho que é uma segunda contribuição, que era uma coisa que a gente estava fazendo pouco, ou tinham professores que nunca fizeram, e agora tiveram que aprender a fazer, ou uma coisa assim. E tem um aspecto muito bom no caso da performance, tá certo que essas aulas de piano experimentar são para alunos que não sabem muito pouco ou não sabem quase nada de piano, né? Então, a introdução ao piano com alunos que já têm uma introdução musical boa, sabem ler partitura e entendem de ritmo. Mas essas aulas de piano, quando você disponibiliza elas dessa forma, o aluno ele pode estudar perfeitamente do início ao fim, tipo, evitando ao máximo erros. E isso é como se você encurtasse, você cria atalhos no aprendizado, né? Porque justamente isso que a gente estava falando, quando a pessoa ela fica sozinha em casa estudando, ela adquire vícios e adquire erros, assim, com frequência, muito rápido. E com essas videoaulas, é muito mais fácil o aluno estar acompanhado, ter a sua presença o tempo todo e ter certeza de que está fazendo certo. Então, esse é outro aspecto positivo, porque você está monitorando ele o tempo todo. Tanto é que quando tem aluno de piano experimentar que enviou errado, eu falei, cara, escuta o vídeo mais uma vez e toca comigo. Sabe? Escuta lá de novo, assiste mais uma vez e toca junto comigo, porque eu garanto que vai sair.
Porque são erros que são facilmente resolvidos se a pessoa realmente seguir a aula que você propôs para ela ali. É uma coisa bem típica da música, que a gente não consegue simplesmente fazer um vídeo e ter certeza que a pessoa teve um aprendizado somente através do vídeo, porque às vezes o aprendizado tem que ser medido através da audição daquela execução. Então, mesmo que a gente invente um software e consiga captar, a pessoa está tocando as notas certas, mas a gente sabe que tocar música nem sempre é só tocar a nota certa. É tocar com uma habilidade, com uma fluência musical, com uma interpretação dinâmica, fraseado, e isso ainda precisa do ouvido do professor para indicar que alguma coisa deu certo. Exato. Mas tem uma coisa interessante, vocês conhecem a Khan Academy, que foi um dos pioneiros dessas aulas de vídeo no YouTube. Uhum. E o rapaz, né, o indiano, ele disse que começou porque, acho que um primo dele estava com um problema numa aula de matemática e pediu para ele ensinar. Aí esse indiano gravou um vídeo e ensinou como resolver aquele problema. O garoto assistiu o vídeo, aprendeu, passou para os amigos aprenderam e todo mundo ficou encantado e disse, a gente quer mais aulas assim. E ele está falando que, por que funciona? Porque a pessoa pode parar, pode voltar o que não entendeu e ouvir quantas vezes quiser. Exatamente. Não precisa do professor do lado repetindo 10 vezes. Você grava um vídeo bem feito, com uma ideia inicial, a pessoa ouve aquilo ali quantas vezes quiser e estuda. Depois procura o professor para resolver o problema. Então, eu sempre fiquei muito indignado quando a gente tinha aula de instrumento individual, na qual o professor tem que ficar parado do lado do aluno, olhando ele tocar a escala, ou ficar treinando a música. O aluno não estudou em casa, aí vai ficar estudando a música ali na sala de aula. Gente, isso é uma perda de tempo do professor, do aluno, de todo mundo. Então, talvez com essas videoaulas, né, e a gente solicitando, olha, assista esse vídeo que eu estou explicando tudo. Quando for na aula, você volta com isso tocado e a gente conversa. Talvez isso melhore. E acredite, né? Tipo, eles fazem aquilo e ainda tem 20 mil outras coisas para arrumar. Então, o fato de você conseguir só, pelo menos, seguir aquelas informações, resolve muito problema, mas ainda tem várias outras coisas para trabalhar no instrumento. Então, é um atalho muito bom, mas não significa que não tem mais o trabalho do professor. Tem muitas outras coisas a serem feitas. Pois é, mas falando sobre o programa que você fazia, já existe esse programa, que ele chama Smart Music, eu até apresentei lá para todo mundo. Ele faz justamente esse pré-trabalho do aluno acertar as notas, acertar o ritmo, acertar tudo, ele faz aquilo, mas o programa faz uma coisa a mais, ele grava a interpretação do aluno e manda isso para o professor. Aí que vem a segunda etapa. O professor recebe como se fosse um quadro do que o aluno acertou, errou de nota, de tudo, quanto ele conseguiu chegar tecnicamente, mas você também recebe a gravação do que o aluno tocou. E aí você pode dizer, olha, tudo bem, as notas estão certas, o ritmo está certo, mas a sua afinação nessa nota ficou devendo, você não fez a ligadura aqui nesse pedaço, você poderia ter feito. Então, já existe uma coisa sendo feita, e eu usei isso quando eu era professor da escola americana. Isso já fazem 15 anos que eu usava com os meninos achavam o máximo, porque foi na época que lançaram aquele tal do Guitar Hero. Então, eu falava, não, esse aqui é o instrumento que você vai ter o Trumpet Hero, o Saxofone Hero, o Clarineta Hero, flauta, que todo mundo ia para casa e ficava brincando de videogame, de ver se acertava as notas todas no lugar. Aí, depois que acertava as notas, ele mandava para mim todo feliz. Oh, acertei 100%, professor. Eu falei, ótimo, mas tal nota está desafinada, tal nota está fora do lugar, essa ligadura você não fez, isso assim, pô, que chato. E eles voltavam para poder fazer. O que acontecia? Quando chegava no ensaio, na aula propriamente dita, estava quase tudo pronto. Eram detalhes pequenos que a gente tinha que passar. E a gamificação, né, da aprendizagem. Exatamente, a gamificação. Tive um colega meu que a tese de doutorado dele foi justamente isso, sobre a gamificação. Eu estou esperando, deve estar saindo publicado agora, e ele vai me mandar sobre isso. E o principal que eu estou fazendo também não é só gravar o aluno ou gravar o que está sendo feito. Eu tenho gravado todos os encontros síncronos com os alunos, todos. Tanto da prática de orquestra como das aulas com os alunos de instrumento, e eu deixo isso à disposição deles no Aprender 3, está lá para eles verem. Então, quer dizer,
uma maneira de como você faz para poder perguntar aquilo ao professor, o que o professor falou na sala de aula. Peraí que tem um vídeo, volta lá no vídeo e você vê o que foi discutido. Então, você, às vezes, não tem a memória, mas você tem o vídeo para poder rever. Agora, o programa que ele perguntou lá é o Smart Music, chama. Ele é feito pela mesma empresa que faz o Finale. Então, e o melhor ponto desse Smart Music, ele vem com todo um banco de partitura dentro deles, que você pode usar para a área de banda, de orquestra e coral, que ele é feito para justamente esse tipo de formação. Mas ele aceita de você inserir. E aí vem aquele trabalho que eu fiz, de colocar tudo no MuseScore. Do MuseScore eu transformo aquilo em como é que é, MLX, XML, o formato que ele tem lá, e desse formato eu consigo colocar para dentro do Smart Music e o aluno consegue ter o repertório deles. Um exercício que eu fiz com a garotada lá, eles queriam tocar uma música na banda e a música não tinha dentro do repertório do Smart Music. E naquela época não tinha o MuseScore, mas existia o Finale que é grátis. Tem um Finale que é grátis, que é um Finale muito simples, que você pode usar só para fazer uma voz ou duas, que não tem muita edição. Então, eu mandava o garotada todinha numa aula, para dentro do laboratório de informática, eles pegavam a partitura deles e escreviam no Finale. E cada um me mandava a sua parte. Eu pegava as partes, juntava todas as partes, colocava tudo junto, fazia o arranjo e inseria dentro do Smart Music. E eles iam tocar aquilo que eles mesmos escreveram. Então, quando chegava na hora, tinha um menino do trompete que falou: professor, a minha parte está errada, né? Tem o som errado na nota. Eu falei: o problema é seu, foi você que colocou para dentro errado, você que vai lá e corrige. Então, existem essas tecnologias que já são usadas, e nós estamos um pouco atrasados nisso, de utilizar isso. Por isso que as pessoas perguntam, né, como é que a gente consegue melhorar a tecnologia? Como é que a gente consegue fazer com que isso melhore? Nós temos que correr atrás, não tem jeito. E é justamente essa a nossa função. O Hugo tem toda a razão. Nós, como professores, como educadores, a gente tem que estar sempre oferecendo o que tem de melhor, e não precisa ser só para os nossos alunos. A gente sempre coloca tudo que tem à disposição para as outras pessoas. Por isso a gente faz um banco, às vezes, e deixa isso livre para todo mundo ver. Então, é fundamental. Essas incorporações são incorporações interessantes, que devem ser feitas, que podem ser feitas, e que não precisa ser só no vídeo que a gente troca no ping-pong. A própria aula, você tem uma gravação de uma aula que você, por exemplo, alguém que estava doente, faltou a aula, você tem aquilo gravado, o aluno pode, de repente, assistir aquilo em casa, ou a pessoa que não conseguiu captar aquilo, ficou em dúvida, não conseguiu anotar, ele pode rever a aula e ver tudo que aconteceu na aula e estudar através daquilo. Legal. Bom, gente, a gente está terminando, então, chegando aqui ao fim, por causa do horário. Queria lembrar a todos que essa é uma ação do Departamento de Música durante a semana de extensão aqui da Universidade de Brasília, e nós estamos todos os dias, a partir de 2 horas até 4 no máximo, fazendo encontros na mesa redonda com os professores do Departamento de Música da Universidade de Brasília, falando sobre o que eles andaram fazendo durante esse período de quarentena, que não teve o primeiro semestre, e como a gente se preparou para as aulas, o que a gente tem feito nas aulas. A conversa de hoje foi com o professor Vadim Aski e com a professora Luísa Aquino, e amanhã vai ser com o professor Alexei, de canto e blame, harmonia, professor Renato Vasconcelos e professora Maria Cristina. Professor Renato de teclado, piano, também harmonia. Professora Maria Cristina da área de educação musical. Então, últimas palavras, professor Vadim. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e agradecer ao professor Hugo por esse trabalho sensacional. Eu acho que isso faz parte, quando se pergunta assim, por que vai ter que ter uma semana de extensão, uma semana universitária? Eu acho que é bom a gente sair, às vezes, do nosso cubinho, do nosso quadradinho, e estar aqui dividindo com todas as experiências, porque é fundamental que, primeiro, nós dividamos com nós mesmos, colegas, o que estamos fazendo. Nós precisamos ter esse diálogo, nós precisamos dividir o que nós fazemos, e às vezes precisamos questionar mesmo os colegas: pô, não estou conseguindo fazer isso, como é que eu faço? E essa ideia de fazer essas lives da Música em Quarentena, que foi do professor Hugo, está sendo um trabalho sensacional. Eu assisti a de ontem, estou aqui hoje,
Amanhã vou estar de novo ligado aqui para poder ver, porque é importante que todos nós participemos, também como professores, e para os alunos também. Então, agradecendo a todos, a produção também do... Quem é o produtor que está aí atrás da câmera? Luiz Sela é o nosso estagiário aqui do IDA. Luiz Sela, isso. O Luiz Sela que está aí por trás dando suporte técnico, que é importante isso. Tem as pessoas que não estão na frente da câmera, mas que estão por trás também fazendo com que as coisas aconteçam. Tá? E o Decanato de Extensão, que conseguiu se movimentar muito bem para essa semana. Ontem tivemos a abertura, a professora Márcia também dando muita força para tudo que aconteça, a nossa diretora, a professora Fátima, também fazendo que todos nós entramos em ação. Então, o agradecimento é geral para todos, para que isso seja uma tônica que se repita sempre. Que bom, né? E, professora Luísa? Bom, acho que é realmente um agradecimento mesmo ao Hugo por esse trabalho maravilhoso, reunir todo mundo, unir todos os professores para compartilhar as ideias. Esse papo realmente é muito construtivo. Eu não estive presencial na live de ontem, mas eu assisti depois a íntegra e achei realmente maravilhoso. É sempre muito enriquecedor e essa união ela é muito importante estar acontecendo para a gente sentir que a gente está realmente junto, apesar de não estar se esbarrando e se encontrando na universidade. Então, com certeza, essa semana ela é muito importante. Sinto da mesma forma. Que legal. Eu gosto de ter esses momentos que a gente possa encontrar os demais professores, porque quando a gente trabalha no escritório, né, até uma pausa, né, dizem que um dos seriados mais assistidos nessa quarentena foi o The Office. Se vocês já assistiram Vida de Escritório, que está na Prime Video, que é muito legal. Eu assisti com minha filha e minha esposa. A gente riu demais com as brincadeiras do Dwight, de Jim. Mas quando a gente está no escritório, a gente tem uma vida muito intensa, né? Todo mundo no mesmo ambiente. Então, qualquer coisa, às vezes já olha para o lado da pessoa, você já faz um comentário e sai junto, chega junto, vai para almoçar junto, às vezes sai para um happy hour. E a vida de professor universitário, não. É cada um no seu canto. Dificilmente a gente está no mesmo horário, no mesmo lugar, e quando a gente termina uma aula, um outro vai começar uma outra aula, então você não consegue sair. Então... Café de 10 minutos, né? Vamos tomar um café? 5 minutos. Aí, aquela coisa corrida. Nem almoço, às vezes, a gente consegue, porque às vezes alguém marca uma aula durante o almoço, ou tem que ir para casa para poder fazer alguma coisa. Então, a gente não tem esse espaço de se conhecer melhor, de conversar, trocar as ideias. Então, eu mesmo sinto muita falta disso. Eu sinto falta de ter esses momentos no departamento. E agora, entende, essas lives que a gente está fazendo, essa mesa redonda à distância, está possibilitando conhecer um pouco melhor uns aos outros, mais do que aquela conversa fria do WhatsApp, né? Ver, sorrir juntos. Então, eu agradeço a participação de vocês disso. Eu acho que foi legal, vai estar esse vídeo gravado para quem quiser depois ver o que é que aconteceu. E espero que tudo termine logo para que a gente possa voltar à nossa normalidade e marcar esse café presencial. Então, voltando a lembrar vocês que, para quem assistiu e se inscreveu, vocês vão lá na descrição do vídeo e clicam lá no link para poder preencher o formulário de presença, para que a gente tenha ideia de que vocês participaram. E amanhã nós estaremos de volta aqui com os professores Alexei, professor Renato e professor Alexei, Renato e Maria Cristina para nova live e novas conversas. Amanhã eu não vou estar presente porque houve um problema e o Alexei vai fazer essa mediação. E ele já está um pouco acostumado por causa do musicoide, mas tão legal. Agradeço a todos que estão assistindo e até a próxima, até amanhã. Tchau.